bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Estamos estudando aqui nessa temporada a importância de ter uma conexão com Deus e como fortalecer esse seu relacionamento pessoal com Deus. Espero que você, de alguma forma, esteja sendo abençoado, motivado, animado a separar diariamente seu tempo para estudar a Bíblia, para estudar a lição da Escola Sabatina e o mais importante, né? Compartilhar esse conteúdo com alguém que você ama, para obter mais insights. Quem sabe num bate-papo aqui você vai descobrir uma chave, né? um detalhe do que você precisa passar, enfrentar e o mais importante, né? Colocar em prática para que você retome, quem sabe, ou fortaleça ainda mais seu relacionamento pessoal com Deus, tá bom? Conexão tem a nossa temporada e esperamos que você também esteja sendo abençoado, como a gente também está sendo aqui a cada bate-papo aqui em nosso podcast, tá? Bom, eu estou com aqui um grupo especial, alguns cadeiras já cativas já, que já vi já. A galera é aquela galera que salva a gente, já estão conhecendo mais gente aí, viu? Mas vamos lá, ela tá aqui de novo, ela é paulistana, uma garota simpática, dinâmica, criativa, gosta de pregar, gosta de cantar, tá namorando e também aqui ama a lição da Escola Sabatina. Ela tem vídeos diários para a lição, tá? Por dentro do contexto, da lição não. Por dentro do contexto, tá? Um abraço, Júnior, que acompanha também a dupla dinâmica aí, que fazem esse material diário da lição da Escola Sabatina. E eu tô com ela aqui mais uma vez. Ela ama o Ministério Jovem, ama o Clube de Desbravadores, ama a igreja. Ela leva ali na camiseta o sonho dela, que é ver Jesus voltar, né? De preferência em nossa geração, né? Se Deus quiser. Bem-vinda mais uma vez, Iane, ao podcast No Contexto. Obrigada, obrigado por ter vindo, tá? pastor. É uma honra estar Obrigado. aqui com vocês, gente. Mais uma vez. Tá sendo incrível. E também, gente, vou mandar um beijo pros meus pais. Ai, gente, vocês estão vendo? Eu tô aqui. Tô na TV. Meu pai é o que eu mais assisto, gente. Meu pai, eu acho que todas as visualizações são do meu pai. Enfim, gente, estamos aqui com alguém que virou muito especial pra mim. Ana Lívia faz missão, está indo agora pra outra missão, né? Agora a sua vida virou missão. Anciã, influencer, Psicóloga. Psicóloga. Fala mandarim. Não, agora a vida dela é mandarim. Pode falar alguma coisinha pra gente em mandarim, por favor? Eu queria não, gente, continuar. não me preparei. Um bom dia. Ai, na próxima lição eu Cara, falo. bom dia, pelo amor de Deus. Só um oi. Eu fiquei nervosa. Oi. Ni hao. Olha aí. Você Bem-vinda, tá? Ana. É que vocês me pegaram desprevenida. Aí vai que eu erro os tons e tô falando uma Esse é o frase propósito. trocada. Não é errava. É aprender, assim que a gente Exato. aprende, né? Mas é um prazer estar novamente aqui. Eu vou mandar um beijo, porque eu não mandei um beijo, pra galera do Amapá. Porque eu sou do Amapá, Olha embora aí. esteja aqui em São Paulo, eu sou do Amapá e eu tenho muitos amigos que estão acompanhando o nosso podcast. Então eu vou mandar um abraço pra todos os jovens do Amapá, principal pra Central de Macapá, que era a minha igreja. Cara, de eu onde botei estava. Macapá, olha que da hora. Foi, pastor? Muito Olha aí bom. que legal. Gente, Não sei convida se a o irmã pastor. Ruth tá lá ainda, um abraço, viu, irmã Ruth? Não, leva o pastor pra pregar aí, galera. Olha aí, cara. Fica aí, fica a dica. Vai eu pra igreja Luiz pra outra, viu? Ah. Só pregadores aqui. Vai levar Iane também, viu? Vai todo mundo então. Vai o podcast do Amapá. Seria da hora em fazer podcast especial, edições especiais em cada um. Olha Fica aí, não? Cada Viajou capital. agora, né? Cada Verdade, mas tá muito capital. bom. Pastor, cada capital a gente vai levando. Bom, e eu fiquei incumbida de apresentar uma pessoa que é referência na nossa O região. rei da lua de mel. Já falei tudo. Alguém que, inclusive, acabei de descobrir que ele é compositor. Já não bastava todas as habilidades que eu já sabia sobre ele, ele ainda é compositor. Então a gente tá falando de alguém aqui que é apaixonado pelo Ministério Jovem, desbravador, prega, vive a missão no seu dia a dia, e eu sei que é o tipo de pessoa que quando você precisa, ele tá lá Essa pra é a ajudar. verdade. Então, Luiz, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. Isso, obrigado, Ana. Obrigado aí pelas apresentações. Estamos aqui para tentar ajudar da melhor forma possível. É o né? nosso regional, hein? Ó. Isso que eu ia falar, porque me cobraram, né? Semana passada eu não falei da segunda região. Pecado, viu? Segunda região, vocês moram no meu coração. Aí, viu? Você já tava sendo julgado. Né? Nossa, mas dá certo. Hã? E também, além disso,
eu sou o esposo da Mariana, Ah. eu tenho lua de mel, amor, te amo. Ei, Obrigado por estar aqui mais uma vez, é um prazer estar aqui, debater, conversar lições com vocês aqui, tem sido muito aprendizado muito grande aqui com vocês, muito obrigado mesmo. Top. Temos que apresentar aqui também o pastor, né, nosso departamental, né, é nóis. estamos aqui na Paulista Sul agora. Olha aí, né? rapaz. Já é nosso já, né, porque já tem um Lógico. tempo já, Quase adaptando. né, já, Não, já adaptou. 1000 anos depois. Nossa. né, mas nosso pastor, esposo da Aline, pai do Fabricinho, É nóis. é isso aí. Obrigado, hein, Luizão? Você é fera demais, tá? Que camiseta da hora, viu, cara? É isso aí, mano. Segunda pele, já começou o foi movimento aquela aqui. que vocês todos conheceram, Chama- mas eu lancei moda. Ah, não, é verdade. Gente, ele tem uma camisa que é neste tom, só que é holográfico o Caleb. Até no escuro você vê. Esse é Caleb de coração e alma. Só tem essa blusa? Foi feita só pra você? Edição limitada. Ah, eu Só amo. os Aquela top. foi. Eu Nós, quero Vejo uma. ele, Só os top. aquilo foi um desafio. Me desafiaram, falaram assim: eu duvido você pregar com essa camiseta aqui. Eu falei: faça que eu prego. E aí fizeram, eu preguei. Mas Tendência, É tendência. exclusiva. Aí, pra ficar um pouco mais discreto, ele tá usando aqui a edição especial Exato, pra 20 ninguém anos da ver. Missão Caleb. É, Isso aqui, isso aí. viu, da União, viu? Ó, Top demais, hein? E aí, você já fez sua inscrição para Missão Caleb? Corre lá, garante a inscrição. Você faz no sistema Ministério Jovem, tá bom? Garante seu seguro para o ano todo e adquire sua camiseta na Loja dos Céus aí com o seu comprovante de inscrição. Ontem, corre lá, não dá tempo ainda, tá? Vamos lá, nesse maior movimento missionário aqui da Paulista Sul. Aqui também em São Paulo, no mês de julho. E aí você que participou em algum lugar, alguma edição já em janeiro ou em julho, o importante é se envolver nesse grande movimento missionário. Fechou? Bom, não esquece de compartilhar esse conteúdo, lembrando que está sempre disponível no início de cada semana. Sábado à tarde, você já tem acesso a esse conteúdo pelo nosso YouTube Paulista Sul. E acompanha também os nossos cortes da semana. Você está vendo aqui na sua tela o nosso GC. Você pode acompanhar também aqui os nossos bastidores, os cortes da semana. Você acompanha aí pelo nosso Instagram, Jovens Adventistas APS. Fechou? Faz oração pra gente aqui, Luiz, pra gente começar o bate-papo de hoje. Tá muito legal, o tema de hoje tá muito legal. Tem a ver, todo mundo tem, pelo menos a primeira parte aqui tem doutorado. Todo mundo já sabe o que é o tema de hoje. Ora com a gente aí. Tá bom, oremos. Pai que está no céu, muito obrigado pelo dom da vida. Estamos aqui para recapitular essa lição, para estudar essa lição, que nessa semana vai falar sobre tribulações e confiança. E tribulações, Pai, é uma coisa que muitos de nós conhecemos. Então queremos pedir que o Seu Santo Espírito nos ajude e nos fortaleça para nos dar entendimento da sessão da palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Beleza, obrigado, Luiz, pela oração, tá? Vamos ao tema de hoje, tirinha na tela, produção, tribulações e confiança. Tá muito legal o tema de hoje. E eu queria ler 2 textos aqui, tá? Bem conhecidos, tem a ver com o tema de hoje, é a base do tema de hoje. Tribulação e confiança. Vou ler Marcos capítulo 4, versículo 35. Na minha versão diz assim: no dia, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Jesus falou, vamos para o outro lado. Eu já vi vários sermões sobre esse capítulo, sobre esse texto, é lindo demais, né? E é um momento bem especial, né? Jesus está saindo de um milagre, estava ali pregando o evangelho, e enfim. E aí ele convida os discípulos para irem para outra margem, né? Para outro lado do lago. 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantando-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, na parte de trás do barco, né? Na popa. E os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que a gente morra? Você não vai fazer nada? Você já fez tantos milagres, você não vai salvar a gente? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, ou aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntaram aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Você não sabe quem está dentro do barco? Que desespero é esse, minha gente? Ainda vocês não têm fé? O que vocês precisam mais que eu faça para que vocês tenham fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Bom,
Tá muito legal o tema de hoje, tá? Tribulações e confiança, eu queria ouvir as impressões de vocês aí. Vamos lá, Ana, Lívia, Lima. Qual é aí? Tava esperando o final. Qual é aí as suas Bom, impressões da tirinha da semana? Aqui a gente tem, né, a vida sacode. E o senhor acabou de ler o texto, né, com a menção dessa realidade. Eu tive a oportunidade, quando eu estava em Guiné-Bissau, nós fizemos uma travessia no mar, em um barco, porque assim, eu sou do norte e é comum nós utilizarmos embarcações para nos transportarmos em lugares, mas com uma estrutura maior. Ali em Guiné, nós somos em uma piroga, que é um barco em condições muito precárias. Por exemplo, imagina que é só essa parte do barco, existe uma madeira de 40 centímetros e você fica sentado por 2, 3, 4 horas ali, não tem onde apoiar o pé, não tem para onde se mexer. Então é bem complicado. E aí, com essa experiência, eu já consigo imaginar o quão difícil é viver dentro de um mar turbulento em um barco em condições bem difíceis, né? E às vezes a nossa vida tá como esse barco, tá bem difícil. Às vezes é um cruzeiro e às vezes é só um barquinho, mas a onda vem e balança e o desespero é grande, porque eu já peguei turbulência no mar, não sei como é que se chama, mas enfim, tempestades, tribulações no mar. E é assustador. E a tirinha vem, mas ele está aqui. E aí quando a gente tem a compreensão de que ele está, porque a gente vai ver mais à frente na tirinha, Jesus já estava no barco quando a tempestade começa. Mas só quando os discípulos tiveram a consciência de, tipo, ele está aqui, ele é capaz, e aí o mar se acalma. Então, quando nós estamos com Jesus, não importa a intensidade da tribulação, da tempestade, a gente tem a certeza de que tudo vai se resolver. Muito legal. Um de cada vez pra não causar tumulto aí. Pode ir agora. Obrigada. Olha aí. Quanta gentileza. Vai aí. Vou falar. O que mais destacou pra você? O que chamou a tua atenção? Eu acho que foi o quadrinho do meio. Que embora você pode ver que o menino ele tá morrendo de medo. E a nossa vida é assim. A gente tá com os problemas, nas tribulações. A gente fica com medo. Só que se você sabe que Jesus está com você, fica mais leve. Fica mais fácil de resolver o problema. E isso não tira o fato de que as tribulações não vão vir. Eu tenho Jesus, as tribulações não vão vir nunca mais. Você tá enganado. Vai vir bastante. Mas é mais leve. E isso é muito importante, a gente saber que ele está no barco com a gente. Eu até coloquei aqui. Fé não te livra da tempestade. Te sustenta dentro dela. Muito legal. E aí, Luizão? Te vira, irmão, pra acrescentar agora depois dessas falas aí. Muitas vezes já, né? Brincadeira, vai lá, tô brincando. Sei que você é Vocês já feio, falaram vai. tudo. Já. Não, mas o que eu vi Chamou a assim, tua atenção. por mais que a vida nos sacoda, tem um monte de dificuldade, um monte de problemas, Jesus sempre vai estar do nosso lado, né? E eu, assim, quando eu vi isso aí, automaticamente eu me lembrei, e aí depois vocês pesquisem em casa, Rastros na Areia, aquele poema famoso que mostra as dificuldades que a pessoa passou e estava duas pegadas no momento mais difícil da vida dela, e era Jesus que estava segurando ela no colo. E foi exatamente isso que eu percebi nisso aí. Por mais que venha a dificuldade, por mais que venha o problema, por exemplo, a água vem, aquieta-te, como está escrito no texto, e o mar se acalmou, porque ele é o Senhor das águas. Então, por mais dificuldade que temos no mundo, ele falou assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, Cristo venceu o mundo por nós, mesmo que estamos no mundo de dificuldades e de problemas. Da hora. Eu fiquei pensando, né? A Yane tocou na questão da tempestade e tal, né? Que tudo muda de uma hora pra outra. Na nossa vida é assim, né? Tudo pode mudar de uma hora pra outra. Eles entraram no barco, tava tudo bem. Do nada disse que veio a tempestade e tal. Mas o perigo não é a tempestade. O perigo é estar no barco onde Jesus não está. Esse é o maior perigo. E no barco que Jesus está, pode vir tempestade, e vai vir. Não tem por onde correr. Mas é muito legal poder saber que no barco que ele está não vai afundar. No barco que Jesus está, pode ter muita tempestade. Mas é muito, eu acho assim, lindo, né? O contraste da postura de Jesus com a postura dos discípulos, né? É um contraste muito grande. Ou era uma pessoa totalmente alheia, né? Um dia desse eu estava passando no Bible Plan, né? Que é o ano bíblico dos jovens. E passou por Jonas, né? Jonas também estava no fundo do barco, dormindo. Mas indo para uma direção totalmente contrária à vontade de Deus, né? E é possível estar aqui aparentemente numa vida tranquila,
mas indo pro caos, no fundo do mar, na barriga de um peixe, né? Ou você pode ter a paz de Jesus. Você percebe que a paz do mundo e a paz de Jesus é bem diferente, né? A paz que o mundo dá, ela tem data, tem validade, ela pode mudar também de uma hora para outra. A paz que vem de Jesus, ela consegue dar tranquilidade em meio da tormenta, cara. Ela Então, permanece independente ela do permanece, estágio né? da vida. Porque a paz não é só um sentimento, a paz é uma pessoa. Então, ter Jesus dentro da sua vida, ter Jesus no barco onde você está, é garantir que você vai ter paz, mesmo em meio à tempestade. Mesmo que ela não passe, você vai ter paz. Porque Jesus vai estar lá com você. Então, eu achei demais, muito legal a tirinha da semana. Um bom spoiler da lição dessa semana. Bom, a lição começa falando sobre bênçãos, né? Bênçãos que são disfarçadas. Alguns, quando chega assim, algum problema, alguma dificuldade, alguma tribulação, já pensa, meu Deus, o que é que eu fiz? O que está acontecendo? Deus não me ama, Deus me abandonou. Onde é que está Deus, né? Está dentro do barco, meu filho, onde sempre esteve, né? Mas a lição começa falando, né, que as tribulações são bênçãos disfarçadas. Como é que funciona isso aí, Luiz? É interessante assim que quando nós passamos por dificuldades e problemas, a tendência nossa é aonde Deus está, que parece que não está vendo o meu sofrimento. Aonde Deus está, que parece que não está vendo essa dificuldade. E a pergunta do discípulo, você não vai fazer nada. Exatamente, estava ali e falei, aí, o senhor tá aqui. Vai morrer. Vamos morrer aqui, você está aí dormindo. Muitas vezes nós temos essa impressão e fazemos esse questionamento para Deus, né? E quando nós analisamos, até a lição fala isso, a vida de Jó, que teve tribulação, que teve problemas, mas no final, ele foi entender tudo depois, no final, o porquê que ele passou por aquilo e tal. Não que Deus fez aquilo, porque Deus não queria que ele sofresse, mas depois nós entendemos, por mais dificuldade que nós temos problemas, muitas vezes nós se perguntamos por que algumas coisas acontecem. Tem coisas que nós não vamos conseguir responder. Tem coisas que não vai dar para falar. Sofremos, muitas vezes, porque vivemos um mundo entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 20 e 22. Entre esses dois extremos, é o mundo de pecado que nós vivemos. E por vivemos em um mundo de pecado, vai ter tribulação. Não tem o que fazer. E é interessante que no comentário da lição de Ellen White, que ela fala assim, a lição fala assim, ó, na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e depositaram serão esclarecidos e veremos que as orações aparentemente não atendidas e as esperanças frustradas têm lugar entre nossas maiores bênçãos. E aí que faz um link até com o título da lição. Muitas vezes são bênçãos disfarçadas. Aqui o Fabrício hoje já dirige. Tá dirigindo. Tá O cara dirigindo. É motorista e ele tá finalizando o processo de carteira. Quando ele tinha, Mas já dirige. Quando ele tinha 10 anos, o senhor daria o seu carro para ele dirigir? Dificilmente. Dificilmente. Por quê? Porque o senhor ama ele. E sabia que se ele dirigisse... Vamos fazer isso. E quando ele tinha 5 anos, você daria? Claro que não. Exatamente, porque assim, você sabia que se ele pegasse o carro nessa idade, ele ia ter problemas, ele podia bater, podia acabar falecendo, alguma coisa do tipo. Então, muitas vezes, algumas dificuldades que passamos, algumas bênçãos que nós pedimos não são atendidas, muitas vezes é para o nosso próprio bem. Não é porque o Deus nos ama. E eu tenho certeza que o Senhor ama o seu filho. E por isso por amar, você não ia dar o carro dele nessa época. E a propósito maior por trás das provações. E trazendo isso para a psicologia, a gente sempre, quando a gente olha qualquer situação, em qualquer contexto, sempre tem algo a aprender. Eu fui traído, eu fui traída. Você tem uma lição ali. Talvez a aprender a escolher melhor, a identificar características das pessoas, quem você escolhe ou não. Fui traído por uma amizade, alguém... Você começa... Se você olhar para qualquer situação, tem o que você tirar de proveito daquela situação. Não existe nenhuma provação, nenhuma dificuldade que não edifique em algo na sua vida. Então, aqui a lição traz aqui, ó, nessas horas temos duas opções: rejeitar o Senhor ou nos apegar a Ele com todas as forças. Então, com as provações, não importa se parece impossível ou assustador. Tudo o que vem para a nossa vida, nós temos como tirar proveito, nos evoluirmos, crescermos, aprendermos e principalmente nos firmarmos mais ao lado do Senhor. Algum aprendizado dá para tirar de tudo. Né? Talvez se a gente, quando a prova chegar, quando a tribulação chegar, se a gente ficasse mais focado
em o que eu vou aprender, o que eu vou crescer com isso. Talvez a tribulação chegou, é um convite para você orar mais, para você buscar mais a Deus, para você se apegar mais a Ele. Porque uma coisa é certa, igual a tempestade, ela vai passar. Eu já tive no mar também, ou às vezes diante de qualquer chuva que acontece, mesmo não estando no mar, ela vai passar. Ela não vai durar, nem o dilúvio durou para sempre. As tempestades, elas passam, mas elas revelam quem a gente é. Elas mostram que tipo do que a gente é feito, né, em outras palavras, né? E é muito lindo isso aqui, porque na realidade, o que Deus está querendo dizer para nós é o seguinte, meu filho, ó, até esse grande conflito grandão que você está imerso aí, tá mergulhado nele, ele vai passar também. Talvez você tá em casa agora, eu tô pensando em coisas da fase da minha vida, eu tava aqui ouvindo você e pensando, cara, passou. Tem alguns momentos da nossa vida que a gente pensa que não vai passar nunca. E olha pra trás, meu Deus, já passou 20 anos que já passou aquela dificuldade. E passa, cara. Passa. As provações, a tempestade, elas passam. A questão é, como é que você vai sair delas? Vai sair melhor? Vai sair mais forte? Vai sair mais confiante? Vai sair mais dependente? Vai descansar mais? Ou vai continuar gritando achando que é o fim de tudo? Então talvez talvez as tribulações que Deus está permitindo na sua vida seja para você amadurecer mais, para você crescer mais. Também quando uma oração nossa não é respondida, ela pode ser redirecionada. Que às vezes uma oração... Eita, gente, eu não tô bem. Uma oração nossa que não foi respondida, a gente já acha que Deus não ama a gente. Ai, mas Deus já tá atrapalhando os meus planos. Plano de jeito tão bonitinho. O que aconteceu? Mas Ele sabe o que é melhor pra gente. E esses bênçãos disfarçados é literalmente porque a gente acha que é certo pra gente, vai ser certo pra Deus. Às vezes a gente quer mandar em Deus, né? Mas Deus sabe o que é melhor pra gente e às vezes Ele muda a nossa oração pra algo bem melhor. Pra uma bênção que realmente vai nos ajudar pro futuro, né? E aí, Júlio, o que a gente faz quando a tempestade chega na nossa vida? Que postura Deus espera que a gente tenha quando a tempestade chega na gente? A Lívia vai responder. Perdão. Cara, a Lívia, eu tirei Lívia, hein? Você falou Júlia, pastor. Mentira! Não, tudo bem, Júlia, porque a Júlia estava aqui, né? Você falou errado, Tudo Ana bem, Lívia. pastor. Tá perdoado, né? Eu perdoo. Tá eu sou Fala, magnânima, assim, Ana Lívia, Júlia. Lívia. Eu te batizo agora, Júlia. Ele me chamou de Carlos esse tempo atrás aí. Então, olha. Só pior. E me chama de Anne. Mas ele... A tempestades da vida. E o senhor estava comentando, né, que a gente sempre faz uma reflexão sobre os momentos que nós vivemos. E eu gosto de manter um diário. E o diário é muito interessante, porque eu coloco ele e eu falo assim, ó, hoje a gente está vivendo isso e isso, e eu tô me sentindo dessa forma. Aí quando eu vou reler, eu falo, nossa, eu nem lembro disso. E pra Ana Lívia, daquele momento, aquilo era assustador, era terrível. E hoje eu nem me lembro. E eu me recordo de um período da minha vida. Eu estava na faculdade, eu estava no meu penúltimo ano de faculdade. E eu sempre fui uma pessoa extremamente ativa. Então pensa aquela pessoa que dava monitoria, participava de iniciação científica. Final de semana era culto da madrugada, depois JA, tinha classe de jovens que liderava, fazia tudo. E aí eu volto pra casa nas férias. Não consigo fazer minha matrícula pro último ano da faculdade. Sabe quando você tenta vender tudo e nada dá certo e não acontece? Nada dava certo. E eu lembro que foi um dos choros mais tristes que eu tive na minha vida, porque foi no dia que virou o último dia de matrícula. E eu entrei no quarto, aquela cena de filme, eu encostei na porta, chorando, mas sabe aquele choro... Eu desci, mas aquele choro silencioso, porque eu não queria que a minha mãe ouvisse, porque eu sabia que ela tinha feito de tudo para que aquilo acontecesse. E uma semana depois, parecia aviãozinho do Silvio Santos. Era dinheiro, todas as alternativas que nós buscamos apareceram uma semana depois. E aquilo me deixou muito mal. Eu falei assim, Senhor, eu trabalho tanto, eu me dedico tanto pro Senhor, eu me esforço na faculdade, por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? E aí, 2 meses depois, eu identifiquei um nódulo no meu seio. Eu já tinha esses nódulos, só que com a correria da minha vida no internato, eu associava a algo que fosse do meu período menstrual, uma coisa comum. E 2 meses depois, em casa, sem fazer nada, né? Só tranquila, como se fosse uma férias imposta, eu comecei a notar. Aí eu tive que ir ao médico, tive que ir ao mastologista, fazer todo o acompanhamento. E aí eu precisei ficar 1 ano parado.
Nesse 1 ano, eu fiquei fazendo um tratamento sem necessidade de cirurgia. Aí, quando eu tava pra fazer a matrícula do próximo ano, aí falou assim, não, você vai ter que fazer a cirurgia. Aí me quebrou. Eu falei assim, ai, Senhor, mais 1 ano, o que aconteceu? Mas eu já tinha aprendido que Deus me parou, porque eu não pararia se eu estivesse na faculdade. Se eu tivesse me atentado aos nódulos enquanto eu estava no último período da faculdade, eu ia falar, é o último ano. Eu posso esperar um pouquinho mais. Você ia formar, né? Eu ia me formar. Mas só Deus sabe como é que é a tua O que ia vida. acontecer. E aí eu ia deixar passando. E aí eu precisei pausar minha faculdade 2 anos. Depois eu tive que me mudei de faculdade, vim pro NASP. O que era 1 ano virou 2 anos. Enfim, foi toda uma tribulação. Mas eu vi ali de forma muito intensa, e aquela experiência assim me marcou muito, porque eu vi claramente que mesmo quando o não de Deus parece incompreensível, tem um motivo maior. Então as tempestades da nossa vida, Deus sabe o porquê, ele permite, ele sabe e o que você pode aprender. Então a lição traz aqui que existem algumas coisas a se considerar no fato de que Jesus estava no barco sabendo que a tempestade viria a acontecer, então ele dormia sabendo. Nem todos os discípulos eram novatos no mar, a maioria era experiente, era algo comum, era um transporte daquela época, as pessoas estavam familiarizadas, né? Então, a reação dos discípulos naquele momento foi um desabafo que questiona o caráter de Jesus e o amor de Jesus por ele. E demonstrava a seriedade também, que era sério, os caras sentirem medo de morrer, né? Exatamente. Pescadores. Mestre, não te importa se morramos? Então, tipo assim, eles estavam tão assustados, tão desesperados, porque eles tiveram a sensação de que estavam sozinhos. E muitas vezes na tempestade, a gente tem essa sensação de estar sozinho e quer dar conta do nosso jeito. E, gente, eu liguei pra todo mundo, eu fui pedir ajuda pro reitor, eu fui pedir ajuda pro não sei o que da faculdade, pra todos. Eu fui tentar dar o meu jeito para as coisas acontecerem. Mas nós, feridos pela nossa dor, pelas nossas angústias, pelas nossas perdas, por tudo aquilo que a gente planeja e não dá certo, a gente nesse momento a gente projeta como deveria ser, mas se passarmos a analisar a nossa vida, 99% dos planos que nós fizemos não aconteceram do jeito que nós planejamos. E a maioria das vezes, quando Deus nos dá a providência, ela vem de forma gigantesca e muito melhor do que eu planejei. Às vezes eu fico assim confabulando, né? Nossa, eu tô com esse problema, mas se chegasse uma caixa cheia de cédulas de R$200 aqui na minha casa, misteriosamente 300 encaminhada pra minha casa, no meu apartamento, ia ser a solução, Senhor. O Senhor é capaz de que essas cédulas venham nessa caixa. Mas aí Deus, ele usa pessoas. E aí Deus usa orações, ele utiliza outros meios e são os melhores jeitos. Então, nas tempestades da vida que o Senhor costuma operar seus maiores milagres. Ele permanece fiel, mesmo quando sua aparente ausência não faz sentido para nós. Ele está no barco com a gente e pode acalmar o vento e o mar quando nós não conseguimos mais. Sabe um ponto que mexeu muito comigo? O milagre, ele sempre acontece, a maioria das vezes, quando tá o caos. Por que só quando tá o caos? Porque é onde, quando a gente tá desesperado e o problema se resolve, vamos colocar assim, é onde a gente enxerga Deus. Que a gente só enxerga Deus nas coisas boas. Naqueles momentos que nós estamos na tribulação, a gente não para pra realmente buscar Deus. A gente fala, ai Senhor, me ajuda, porque aqui tá difícil. Só assim. Então, ele coloca o milagre no momento do caos pra gente conseguir ver ele mexendo, ele agindo naquela situação. Achei legal, muito, muito legal. Né? Acho que no fundo, né? A tempestade, ela vai produzir sempre duas reações, né? Ou a gente vai descansar, né? No cuidado de Deus, no amor de Deus, na proteção. A gente acontece, repete. A tendência é a gente esquecer, né? Então não esqueça, né, do que Deus já fez por você, né? Deus já fez tantos milagres na nossa vida, né? Já deu tantas provas, né? Pergunta se o capítulo termina assim, vocês querem que eu faça mais o quê? É uma coisa atrás da outra e vocês têm uma fé tão pequena, vocês duvidam de uma hora para outra. Eu tô dentro do barco e vocês estão achando que vai afundar eu dentro do barco? Não vai afundar, porque eu tô aqui. Eu estou aqui. Então talvez o que falta pra gente muitas vezes é a gente estar disposto a realmente descansar em Deus, né? Aprender, né? A gente, acontece de novo e tal, a gente tem que ter uma postura diferente. Entendeu? Se aconteceu um negócio também comigo, com o carro, a gente fica, cara, assim, o carro é teu, entendeu? Minha vida é tua.
E aí a gente começa a perceber pouco a pouco, né? É uma viagem que eu tinha que fazer final do ano, não fiz, tivesse feito, ia quebrar tudo, ia quebrar o motor, ia bater tudo. E Deus vai conduzindo tudo. A tribulação vira uma bênção, né? Exatamente. Como Deus dirige tudo, Ele cuida da gente. Acho que o nosso maior desafio mesmo é a gente não duvidar do amor e do cuidado de Deus. E quando a gente tem essa mentalidade, essa visão, porque precisamos ter essa confiança. Olha, o Deus a quem eu sirvo é o Deus que está na tempestade. Independente de qual seja a tempestade, não existe tempestade grande o suficiente para que esse Deus não resolva. Então, meu carro quebrou, estava na correria, fiz o que pude. Poxa, não deu certo? Calma. Respira, que as coisas vão se resolver. Eu sempre tenho aquela máxima na vida. Se não tem solução, não tem problema, acabou o problema. Se tem problema e eu tenho a solução, eu vou atrás da solução. Agora eu não posso ficar presa naquela coisa de, poxa, por que aconteceu comigo? Ai, por que é isso? E aí você perde o tempo que você poderia estar simplesmente, Senhor, eu te entrego, ou Senhor, abre os meus olhos para a solução, vê qual é o porquê que eu tô passando por isso, que eu possa perceber qual é o aprendizado dessa experiência. Eu uso uma frase muito parecida com essa, eu falo assim, o teu problema tem solução? Tem solução? Entrega a Deus. O teu problema não tem solução? Você vai esquentar a cabeça por quê? Entrega a Deus. Tendo solução ou não tendo solução, a melhor coisa para fazer é entregar a Deus. Muitas vezes as pessoas não se entregam a Deus porque muitas vezes não conhecem o Deus em que ela serve. Porque assim, você só vai se entregar se você conhecer esse Deus. Se você conhecer esse Deus, aí as coisas vão fazer mais sentido. E temos que entender também uma coisa. Fases ruins também terminam. Ela não vai durar para sempre. Por mais que você tenha dificuldade, uma hora ou outra, ela vai passar. E aí, vai muito naquilo que você falou. Eu tenho que me preparar para quando essa fase chegar, eu aproveitar o máximo dela do lado de Deus. Muito legal. Por falar em fase ruim, tinha uma mulher, né, que estava passando por uma fase bem ruim, né? E não era 2 dias, né, 12 dias, né? Eram 12 anos, já imaginou? E no caso dela, como ela mencionou agora há pouco aqui, a Ana Lívia. Ai, Ju. Ah, moleque! Vira aí, ó. Ganhou ponto. Então, primeira coisa, o problema é que não vai faltar. Jesus sai sempre. de um monte de gente ali, pregando, e vai, atravessa a tempestade, do outro lado já tem um endemoniado, e volta, já tem uma mulher doente. O problema não vai, nesse mundo não vai faltar, cara. Pensa uma coisa que não vai faltar, é problema. Tranquilo. Né? A questão é você achar que tá sozinho. Esse é o grande perigo. E aqui você literalmente tem o problema de alguém que não tinha solução, cara. Ela tinha buscado já de tudo, tinha gastado tudo, né? Só que ela corre para Jesus, né? E parece que a cura vai muito mais além do que a cura física, né? Eu até queria entrar em um ponto antes de entrar nessa parte, que ela, a mulher de fluxo de sangue, né? Ela tinha um problema. Ela queria resolver esse problema. Vamos colocar agora na gente. A gente tem um problema, a gente quer resolver o problema. A gente entrega a Deus. Só que a gente entrega a Deus e fica sentado esperando. É aquela coisa, né? Oração sem ação não tem muito. Você tem que também fazer a sua parte como um ser humano. É pouco? É. Mas se mexe, por exemplo, para conseguir um valor para a missão. Você entrega para Deus. Mas você tem que correr atrás também. Você tem que lutar para aquilo, que é um objetivo que você e Deus estão lutando. Inclusive, tô correndo pra Albânia. Tô Aí correndo eu atrás. Pro Uruguai. Vai dar certo. Ela viu. E nisso, a mulher do fluxo de sangue, ela queria ser curada, obviamente. Ninguém quer ficar mal, né? Só que ela correndo até chegar em Jesus, tinha muita gente. Tinha muita gente. E pra ela passar no meio daquela multidão? Imagina isso. Porque é uma dificuldade. Imagina você ali no Brás, na Sé. Um horário de pico, umas 6 horas da tarde. Você não consegue passar, um empurrando o outro, todo mundo querendo ver Jesus. Imagina aquela situação. E ela, vamos colocar ele como a que mais precisava naquele momento, ela só saiu se jogando. Se jogando, até que ela encostou nas vestes de Jesus. E aí Jesus, opa, saiu o poder de mim, o que aconteceu? E naquele momento, ela foi curada. Mas foi porque ela encostou nas vestes de Jesus? Não. Eram as vestes em si que tinham essa capacidade? Não. Era a fé dela Em Jesus. em tocar em Jesus, exatamente. Porque bem fala, né? Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda,
já move montanhas. A fé dela moveu uma cura. Pra você entender, como será que tá a nossa fé hoje? Será que a gente realmente, se nós estivéssemos uma doença assim, terminal, não tem jeito. Você não pode sair de casa, porque senão o pessoal vai achar que você tá contaminado, um Covid-19. Será que se a gente iria correr até Jesus pra tocar nele e acreditar que só o toque ia curar? Imagina, ela tá no contexto, vamos voltar historicamente. Naquele contexto, né, ela buscou todas as alternativas, mesmo que limitadas, que tinha ao seu alcance. Não tinha nem mais dinheiro. A gente vê a marginalização social, porque ela, imagina, ela estava impura o tempo todo. Então, família, ela não podia ter contato com os familiares. A gente não consegue ampliar para isso. Imagina 12 anos nesse sofrimento de isolamento social, de todo mundo saber do seu problema, numa época em que as pessoas poderiam associar os seus problemas a pecados anteriores, enfim, em consequência. Essa mulher viveu 12 anos de grande sofrimento. E quando ela soube que Jesus estava, ela soube imediatamente que aquela era a única chance que ela tinha. Ali era a resposta para os 12 anos de sofrimento dela. E é por isso que ela vai, eu imagino, talvez fraca, porque eu imagino como o corpo devia ser debilitado, fraca, cansada, talvez na última esperança, no último fôlego, essa é a minha chance, mas ela sabia que em Jesus tinha o poder para isso. Então, só em tocar, ela só queria tocar. Ela não queria que Jesus a visse, falasse com ela, ou abraçasse, ou tocasse sua mão. Ela não precisava disso, porque ela sabia que a solução dela era Jesus. Então, só em tocar era o suficiente para ela. Mas você tem uma fé desse tamanho que você, tipo assim, você não quer parar pra falar assim, Jesus, eu preciso muito da sua ajuda. Seguinte, eu tô muito mal. Não, se ela tocar, ela já seria curada. Isso. É interessante, assim, que o texto que mostra isso, o texto bíblico mostra que fala que tipo, ela tocou na orla. A orla é na parte de baixo. Bem barrinha, né? Bem na barrinha. Ou seja, ela deve estar se arrastando para tocar. E quando toca, ela é curada. Eu fico imaginando a alegria dessa mulher. Porque assim, imagine você só faz isso aqui, ó. Pronto, curou. Pronto, curou. Eu fico imaginando a alegria dela, como ela deve ter ficado depois disso. Mas isso muito veio porque ela tinha fé, né? Aquela fé que salvou ela, que curou ela. E aí, por isso ela foi curada. E uma fé marcada por atitudes, né? Exatamente. Não era uma fé, como ela falou, mencionou, vazia. Muitas barreiras chegaram, não só na multidão, o preconceito, a dor de saber que já tinha buscado em outros lugares, não tinha encontrado nenhum tipo de solução. E ela depositou tudo aquilo que ela tinha em Jesus, né? E fez o seu plano, montou sua estratégia e foi pra cima. E a lição traz aqui, ó, aquela mulher frágil, abatida pelo sofrimento, poderia ter ficado em casa, deitada em sua cama, mas em vez disso, saiu voluntariamente para encontrar Jesus, movida pela esperança de cura e pelo desejo de se aproximar dele. Vê-lo de longe não bastava, ela se aproximou até tocá-lo. Fé com ação. Com ação. A gente faz o possível para que Deus faça o impossível. Porque tem gente que espera que Deus faça tudo, o possível e o impossível. E não vai acontecer assim. Então, são várias áreas. É aquela coisa, né? Aquele meme que a gente brinca. Eu vou encontrar meu príncipe encantado quando ele bater na porta de casa e eu tô aqui trancada. Oi, amor da minha vida. Vá pro Maranata não, você vê uma não vá pro Maranata pra você. Ali é o maior encontro de jovens. A vigília. Lá É que isso você aí. encontra o príncipe. Lá É isso aí. Mas olha, é lindo demais, né? Então Jesus, eu fiquei pensando no contraste. Jesus do dentro do barco e pessoas com dúvida. E aquela mulher com uma multidão entre ela e Jesus e cheia de fé. Então, às vezes, nem sempre tá, entre aspas, né? Dentro do barco, dentro da igreja, pertinho ali, quer dizer que você tá com uma fé forte. Pode estar cheio de dúvida, cheio de desconfiança, duvidando do cuidado de Deus, do amor de Deus, né? E tem gente também que pode estar numa situação bem desafiadora, né? Complicada, com todas as circunstâncias dizendo ao redor, rapaz, não crê mais, não vá mais. E tá ali cheio de fé, não é? E Jesus faz questão, não é? Questão de... Imagina, ele para a multidão. Imagina o metrô da Sé parando. Ai. Todo mundo parou, Jesus, alguém me tocou, todo mundo para. Mas, Senhor, que negócio... Pra muitos ali era uma coisa sem Muita gente sentido. deve ter pisoteado Não, ela, mas- inclusive. sem Não, sentido. Assim, ó, que comentário é esse, meu filho? Você tá sendo esmagado por gente. Não você faz sempre sentido. tocou, Então, alguém tocou? não, alguém me tocou. E ele faz questão, acha ela, valida a fé dela, deixa ela dar o testemunho dela e deixa claro, pode ir em paz, minha filha. Você tá limpa, tá curada, tá perdoada, você foi restaurada e você é minha filha. E você é um exemplo pra todo mundo aqui, viu?
Ele dá a libertação É muito através louco. da cura, é a muito libertação social, ele valida para que todos entendam que Imagina a agora partir as de pessoas agora... ao redor vendo, tipo, Jesus, gente, sai. Deixa eu ver aqui quem Então, tocou em mim. E não- as pessoas vendo ela curada. Não era uma cura só física, né? Uhum. Era uma cura que deu a ela integridade, deu a ela valor de novo. Então, o milagre de Deus, ele não é uma coisa que dá pra guardar, não é uma coisa que você faz e a pessoa continua do mesmo jeito, né? Ela envolve muitas coisas, né? E esse tipo de paz que Deus quer dar pra gente, né? Essa segurança, esse tipo de confiança, né? Faz a gente de novo andar de cabeça erguida de novo. E eu imagino, depois de uma tribulação daquela, anos assim, imagina como era a vida daquela mulher depois, né? É extraordinário. Gente, o tempo tá correndo aqui, tá? A palavra-chave da semana é tribulação. E eu queria, começando aqui pela Ana, qual é o teu texto da palavra? Aliás, é isso? É Ana mesmo, vai lá. Poderia ser a Júlia. Ana? Poderia ser a Júlia, né, pastor? Teu texto da palavra. Romanos 5, versículo 3 ao 5. Não somente isso, mas alegremo-nos também ao passar por sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz perseverança. A perseverança, por sua vez, uma condição aprovada, a condição aprovada, por sua vez, esperança. E a esperança não leva à decepção, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. A palavra que eu escolhi foi perseverança, de Muito perseverar mesmo na tribulação e sofrimento. Muito legal. Então, tribulação, ela pode levar a desânimo, pode levar a desistência, pode levar a incredulidade. O que Deus, quando permite a tribulação, e Ele permite, Ele não causa, mas Ele permite. Ele diz assim, olha, eu quero que você persevere, que você continue. Luiz, teu texto, tua palavra. Eu escolhi Tiago 1, versículo 2 a 4, diz assim, ó, meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A palavra que eu escolhi foi ação, né? Principalmente porque o texto fala assim, ó, deve ter ação completa, ou seja, mesmo com a dificuldade que nós devemos ter, nós só vamos ter perseverança quando nós tiver ação e Atitude, né? Exatamente. Muito bem. Eu li esse texto pensando na palavra maturidade. Incrível. Deus quer que a gente se desenvolva, né? Tenha maturidade com o tempo, né? E ela vem com o tempo mesmo. Atitude diferente, né? Quando a tribulação bater a nossa porta. Uma ação diferente. Yane, eu texto a palavra. Isaías 55, 8 e 9 diz o seguinte: Exato. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu coloquei aqui entrega e confiar. Porque quando a gente confia em Deus, a gente já automaticamente entrega a nossa vida, né? Ou a gente entrega e a gente confia. Porque os planos dele sempre serão maiores e melhores que os nossos, independente da situação. Então Deus quer ter um relacionamento com a gente com base em confiança, né, cara? Exato. Confiança é a base do relacionamento, não só com qualquer relacionamento, mas com Deus também não é diferente, né? Confia em mim. Muito bom, botei aprendizado, dependência, crescimento, fortalecimento, né? A tribulação, é isso que Deus quer, quando permite, é isso que Ele deseja para nós, né? Que a gente tenha mais maturidade, que a gente desenvolva a nossa fé, que a gente cresça, tá bom? E espero que você também tenha veja na tribulação, uma oportunidade de você crescer ainda mais no seu relacionamento com Deus. A lição fala aqui, ó, as provações, embora dolorosas, moldam nosso caráter e fortalecem nossa fé, aproximando-nos de Deus e tornando-nos mais parecidos com Cristo. Muito legal. Foi legal ver seu testemunho aqui, né? Na verdade, Deus permite um atraso, porque minha filha, você tem uma vida todinha para me servir, viu? Eu preciso de você viva e saudável, né? E na hora a gente tá ali no meio da muvuca, não entende nada, né? Como Deus é tremendo, né? Ele sempre quer o nosso bem, né? O seu cuidado, o seu amor por nós é ilimitado. Caminhando agora para o final, nosso tempo também já está indo aqui, já descendo pelo ralo, gente. Vamos lá! Eu quero pedir aqui a ajuda do Luiz. A lição termina aqui falando sobre esse momento lindo, né? Que a gente sempre sonha e almeja, né? Quando a crise muda, né? Quando aquele momento de turbulência muda para bonança, para paz, né?
E isso é muito real nessa história que a gente leu no começo, né? Sim. Eles entram no barco, tudo tranquilo, depois a turbulência vem, só que com a ordem de Jesus tudo muda, né? Tudo se acalma, né? O que a gente tem a aprender, né, dessa experiência e o que Deus quer nos ensinar com essa realidade de que sim, a crise existe, a tribulação existe, a tempestade existe, mas existe também um Deus que pode mudar tudo, né? Pode fazer tudo virar de uma hora para outra. Para vocês verem como às vezes, eu vou contar um pequeno testemunho aqui rapidinho, como muitas vezes pessoas de fora podem nos ensinar muita coisa. Uma vez eu estava comportando lá em Minas, Três Corações. Você estava vendendo livros, né? Vendendo livros, isso. E aí eu bati na casa de uma senhora, era uma senhora, que ela cuidava do neto. E ela tava com um lenço na cabeça, tudo, e eu não entendi. Então eu olhei assim, pensei, né? Falei, ela deve ter com câncer, alguma coisa, né? Mas fui, apresentei e tal, tudo, aí comecei a conversar, e começamos a conversar sobre a igreja. Ela tinha TV Novo Tempo em casa, tudo, era muito fã do Fernando Iglesias. E aí, chegou um momento que ela falou assim, aí ela começamos a conversar, e chegou um momento que ela falou assim, eu acabei de perder meu filho. O meu neto, aí ela mostrou, ele tava brincando lá fora. A mãe dele faleceu quando ele nasceu. Então meu filho veio e eu passei a cuidar do meu neto. E coisa de um mês, o meu filho faleceu. E eu tô com câncer. Você sabe o que eu faço com isso? Aí ela falou assim, eu fico feliz porque Deus está me dando a oportunidade. Eu tenho que ficar feliz porque eu tenho que mostrar felicidade para o meu neto, para que ele aprenda em Cristo que as dificuldades também passam. Então isso me mostrou que a fé daquela mulher, eu falei, e ela não era da igreja. E isso me mostrou. E aí, fazendo o contexto da lição, fala assim, ó, com Jesus, as nossas maiores crises podem se transformar em grandes viradas. Nada do que parece inútil ou trágico pega a Deus de surpresa. Em Cristo Jesus, a derrota se converte em vitória. Amém. Amém. Muito da hora, né? A lição aqui, destacando aqui o que você acabou de ler, que se ele caminha ao nosso lado, nos vales, mas nem sempre o reconhecemos, né? Esquecemos que há muito mais histórias do que aquilo que enxergamos agora. Deixamos a aflição e a dúvida ocupar espaço no coração, como se nossa vida estivesse segura como se nossa vida não estivesse segura em suas mãos. E eu fiquei assim, olhando para aqui para a lição, né, e tal, o que Deus queria quando permitiu tantas provas para eles, né? Haveria uma prova muito maior lá na frente, né? Eles iam passar por uma decepção muito grande, né? Uma dor muito maior, né? Quando Jesus morresse, eles iriam, e Jesus falou, eu vi vocês, eu tô orando por vocês, tá? Que vocês vão estar como ovelhas sem pastor muito em breve aí. O negócio não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. A gente fala de tribulação hoje, né, de problemas hoje, a gente não sabe nem o que nos aguarda, cara. O que nos aguarda é sobre-humano. Eu tenho uma referência, José é um dos personagens bíblicos que eu mais gosto. E ao longo da minha história de vida, em muitos momentos eu pensei que eu já estava na casa do Potifar, e aí eu abro os olhos e eu ainda estou no deserto, ou então eu acabei de cair no poço. Eu sempre penso assim, que às vezes a gente acha que já passou por tudo o que é mais difícil, e aí lá vem a próxima, nem chegou ainda o pior, mas a gente já venceu muitas coisas. Então realmente na nossa vida, a certeza que nós temos, tem uma musiquinha infantil que era a nossa vida é igual uma montanha russa, é um sobe e desce, mas com Cristo tudo fica bem. E é exatamente isso. Se tá bem, ótimo, mas se prepara que daqui a pouco vai ficar ruim. Se tá ruim, bem, se prepara que daqui a pouco vai ficar bom. Porque isso é a vida, esse é o ciclo. Não existe... Nesse mundo é assim, né? Não existe essa constância de sofrimento e nem essa constância de alegria plena. Então sempre vai ter altos e baixos. A única coisa que que permanece é Cristo. Então por isso nós temos que nos apegar a Ele. Porque estando bem, estamos com Ele. Estando ruim, estamos com Ele. Não podemos depender das circunstâncias para nos apegarmos a Cristo. Porque senão a gente larga e solta. Larga, vem. Larga e vai. Fica ioiô. Exatamente. Muito bom, muito bom. E aí, quais foram as últimas crises que você já passou na vida aí? Tá lembrando agora? O que você já enfrentou? Já percebeu que elas passaram também? E talvez esteja falando pra alguém que tá aqui com... Pastor, você não tem noção. Muito legal falar, viu? Mas só Deus sabe, né? Que eu tô passando aqui, parece que não vai passar nunca. Alguns demoram rapidamente a tempestade, outras tempestades duram um pouco mais, 12 anos, alguns uma vida toda, né?
uma coisa é certa, a lição tocou nesse assunto, né? Quando a gente chegar no nosso porto seguro, a gente vai olhar para as tribulações que a gente passou no passado aí, e a gente vai perceber que elas nem se comparam, numa gotinha no oceano, comparado à glória que nos está reservada, garantida, de uma vida inteira. Lá você vai falar um pouco mais pra frente lá sobre isso também. É até estranho de pensar numa vida sem essa montanha russa hoje. É até estranho, tá muito bom, já até desconfia. Tá estranho isso aqui, porque nesse mundo aqui é meio estranho, né? É tudo estranho nesse mundo. Pensar em um mundo diferente do que nós imaginamos hoje aqui é até estranho para nós. Mas acredite, vai chegar e a crise vai passar. Amém. E se ele achar por bem agora dar ordem, ele pode fazer qualquer tempestade se acalmar. Ele tem poder para isso. Já demonstrou isso no passado, agora e no futuro. Então, se ele não acalmar a tempestade, ele vai acalmar teu coração. Mas uma coisa é certa, ele tem poder para acalmar qualquer coisa. Ele é a paz que a gente precisa para enfrentar qualquer dificuldade. Terminando aqui agora, rapidinho, a lição termina dizendo assim, olha para Jesus. Olha para Cristo. Porque se você olhar para ele, você vai perceber que você pode enfrentar qualquer dificuldade, pode passar por qualquer tempestade, tendo a certeza de que ele está do seu lado, que ele vai estar com você todos os dias, é a promessa dele. Considerações finais, o que essa lição falou para vocês, que recado ela trouxe para vocês e que recado final vocês gostariam de compartilhar com quem está acompanhando esse podcast agora? O que significa olhar para Jesus para vocês aqui no final dessa lição? Ana? Deus nunca nos prometeu uma vida calma, mas nos garantiu que chegaríamos seguros ao porto. Amém. Então, é sobre isso. A certeza que teremos sim tribulações, angústias, problemas, porque estamos nesse mundo de pecado. A doença vai nos atingir, o desemprego vai nos atingir, a frustração, o desânimo, a angústia, a morte vai nos atingir, porque estamos suscetíveis a isso neste mundo. Mas o porto seguro, ele existe. E é onde Deus quer nos direcionar, é onde Ele quer nos levar. Mas para isso nós precisamos ficar firmes, entendendo que essa tempestade, seja qual for, ela talvez, às vezes, o vento, às vezes ele não é para te derrubar, é para limpar o caminho, é para ver se as suas raízes estão firmes. Então existe propósito até nas tribulações. Se você olhar para os seus problemas e entender aquilo como uma vida de aprendizado, as coisas mudam. Amém. Sensacional. Luiz, considerações finais. Eu vou parafrasear o pastor Bulhão, que vai estar no Maranata. Que Deus nunca nos prometeu que não teríamos dificuldades nesse mundo. Ele falou que meio vale de sombra da morte jamais nos abandonaria. Vivemos em um mundo de pecado. E por vivermos em um mundo de pecado, vai ter essa montanha russa, vai ter esses problemas, vai ter as dificuldades. Mas eu tenho que ter um bom ânimo, porque Cristo já venceu o mundo por nós. Amém. Amém. Muito bom. Yane? Eu acho que o meu... Eu quero entrar também um pouquinho de vocês, mas eu vou sair um pouquinho também junto. As tribulações vão vir, Deus vai estar conosco. Entregue para o Senhor, mas não esqueça de fazer a sua parte. Embora os problemas venham, Deus vai fazer o impossível, enquanto você faz o possível. Opa, muito bom. Com emoção, com emoção. Impossível isso aqui. Era pra eu cair. Vamos lá. Ô, Ana, termina o coração, por favor. Oremos. Grandioso Deus, amado Pai, gratos te somos pela tua misericórdia e graça. Estudamos aqui e relembramos, Senhor, sobre uma vida que é cheia de tribulações, angústias, preocupações. Talvez agora quem esteja ouvindo deste momento, Senhor, esteja com seu coração aflito, preocupado, sem saber como resolver, sem saber como pagar alguma conta, sem saber de onde vem a cura, Pai. Senhor, sem saber de onde vem o emprego. São tantas as aflições que nos acorrentam neste mundo, mas como a tua palavra e a lição que estudamos aqui nos revela, é que o Senhor é poderoso e está ao nosso lado, mesmo nas dificuldades. Que nós possamos descansar, Senhor, e receber a tua paz, com a fé de que o Senhor está provendo tudo o que é necessário. E que mesmo nas dificuldades nós temos coisas a aprender. E que o Senhor nos prometeu que, independente de qual vento, de qual força seja ele, Senhor, o Senhor está ao nosso lado, nos segurando e garantindo que logo mais chegaremos a um porto seguro. E eu te peço, Senhor, volte logo. Nós estamos cansados deste mundo de dor e sofrimento. E nós sabemos que o melhor lugar do mundo é estar ao teu lado. Amém. E é por isso que eu te peço, Senhor, que neste momento o Senhor visite os nossos corações, nos trazendo a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O melhor lugar do mundo. Também lembrei Muito disso. legal. Obrigado, Ana. Deus te abençoe, tá? Amém. Valeu, Luizão.
Sobreviveu aí, né? Quase caiu. Obrigado, Yane. Obrigado mais uma vez. Tá É a certo montanha demais, tá? russa da vida. É isso aí. Derrubar, mas vamos subir. Isso aí. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Esperamos que a paz de Cristo invada seu coração, que te dê segurança de que Ele vai estar com você. Aliás, Ele está com você. Às vezes a gente conclui que não, né? Porque parece que as tempestades ao nosso redor fazem a gente concluir de que Deus abandonou, que Ele não se importa com a gente, que Ele não está mais com a gente, que Ele não vai agir. E isso não é verdade. Talvez o maior convite de Jesus hoje para você seja: meu filho, aquieta-te, acalma-se, porque eu sou Deus. Quem é esse, né? Quem é esse que até o mar lhe obedece, que até as tempestades lhe obedecem? Os problemas são nada para Ele. Eu quero te dizer que esse Deus não mudou. Então continua firme, não desanima, não deixa de orar, não deixa de ler a palavra, não deixa de ir para a igreja, não deixa de se envolver, que as circunstâncias não definam, né, a sua compreensão sobre o amor de Deus, o cuidado dele, que é e vai continuar sendo infinito, tá bom? Não esquece de compartilhar esse conteúdo, lembrando que ele está sempre disponível em nosso canal do YouTube, Paulista Sul. Vai lá, tá sempre disponível no início da semana. Compartilha com quem você ama esse bate-papo, para que alguém também entenda que Deus ele está presente especialmente até nas tribulações, tá bom? Nos vemos aí no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!